Judas, Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra, oh, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra, oh, esperança de Israel. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra, oh, esperança de Israel, oh, esperança de Israel, oh, esperança de Nós estamos falando a respeito de espiritualidade autêntica. E hoje eu preciso começar a mensagem deste lado. Talvez você pense, pô, mas no sentido parece meio, seria o fim, porque começaria lá. Eu quero que você tenha aqui como o início. Eu quero que você imagine agora a respeito da espiritualidade. Todos nós precisamos alcançar, queridos, a espiritualidade. Deus espera que você seja espiritual. Acredite nisso. Deus espera que você seja espiritual. Deus espera que você viva espiritualmente. Mas para nós entendermos a questão da espiritualidade, para nós entendermos os planos de Deus para a nossa vida espiritual, nós precisamos ter uma sequência lógica. Nós precisamos ter uma ideia lógica de tudo o que acontece. Caso contrário, nós não vamos alcançar. Nós não vamos chegar lá. Sabe, infelizmente, as pessoas elas estão caminhando e vivendo, muitas vezes, sem entender o local aonde elas estão. E se eu não sei aonde eu estou, dificilmente vou saber aonde eu quero chegar. Não é isso? Se eu não tenho a menor ideia de onde eu estou, como é que eu vou saber aonde eu quero chegar? Qualquer lugar, qualquer porto é porto e qualquer vento será um vento contrário. Nós precisamos então entender o processo de Deus para nos tornarmos pessoas espirituais. E eu quero começar nesse lugar aqui. E eu vou chamar esse lugar de o Egito. Durante muito tempo, Deus dizia ao homem, não vai para o Egito. E o que o homem fazia? Ele ia para o Egito. Abraão não vai para o Egito. E Abraão ia para o Egito. Isaac não vai para o Egito. Isaac ia para o Egito. Jacó não vai. Jacó ia para o Egito. É como se Deus tivesse dito, vocês querem tanto ir para o Egito? Então faz o seguinte, agora vocês vão ficar no Egito. Mas vocês vão ficar 400 anos como escravos no Egito. Embaixo de uma escravidão no Egito. Escravos ali. E dali vocês não vão sair. 400 anos, queridos, é suficiente
para a pessoa esquecer a sua liberdade, para a pessoa esquecer a sua identidade, para a pessoa deixar de pensar como livre e passar a ver a vida como um mero escravo. Porque nós estamos falando aí de 5, 6 gerações. Imagine você, eu nasci escravo, o meu pai nasceu escravo, o meu avô nasceu escravo, e eu já nem me recordo mais o que é ser livre, porque na minha família todas as gerações foram escravas. Sabe, irmãos, o Egito, ele tipifica, ele é o tipo do homem no mundo, do mundo. A condenação, o homem sem Cristo. Há cerca de 6.000 anos, aproximadamente, o homem decidiu se apartar de Cristo, quando ele decidiu pecar, quando ele decidiu que ele queria ser tanto quanto Deus. E ele desobedeceu Deus. Naquele momento em diante, o homem, ele foi condenado e tirado fora da presença de Deus, de tudo aquilo que Deus havia planejado para ele. Agora, deixa eu te dizer, 6.000 anos é tempo suficiente para o homem esquecer a essência de Deus. Sabe, quando nós olhamos para esse mundo, quando nós olhamos para as coisas que acontecem nesse mundo, quando nós olhamos para a imoralidade, quando nós olhamos para a crueldade, quando nós olhamos para situações como essas, nós nos perguntamos como um ser humano é capaz de fazer isso. Como o ser humano ele é capaz de matar desse jeito, como o ser humano é capaz de não amar o seu próximo desse jeito, como o ser humano é capaz de se valorizar tão pouco desse jeito. E a resposta é essa. As pessoas estão vivendo no Egito, as pessoas estão vivendo no mundo e elas se esqueceram. Porque a mente, a nossa lembrança, ela é muito curta, muito curta. Imagine todos esses anos. E elas se esqueceram de onde elas saíram. Qual é o propósito para elas? O propósito para que Deus tivesse criado o homem à sua imagem e semelhança para a glória de Deus. E agora elas são só andarilhas nesse mundo perdido e contaminado. Sabe, aqui no mundo, aqui no Egito, as pessoas estão sedentas. Elas estão esperando o momento para sapucar. Eu vi isso na televisão e achei um absurdo. Elas estão esperando o momento porque o carnaval é um aval para que todas as coisas da carne agora sejam colocadas para fora. Ninguém é dono de ninguém. Ninguém tem mais pudor. Até terça-feira ninguém vai falar absolutamente nada. Eu tenho o aval, eu tenho a permissão de sair e deixar que a carne, ou deixar que o Egito me envolva de tal forma a ponto de eu fazer aquilo que me der na cabeça. E as pessoas perdem a cabeça nesse momento. Mas Deus olhou para aquele povo por 400 anos no Egito. Em um determinado momento, Deus levantou um homem. E o nome desse homem era Moisés. Moisés foi levantado para tirar o povo do Egito. Para libertar aquele povo que não foi feito para ser escravo. Sabe o que é interessante, queridos? Aquele povo já não lembrava mais o que era ser livre. Não lembrava mais, e por isso que Deus deu Gênesis, por isso que Deus deu esse texto tão maravilhoso, que é o início de tudo, para que o homem pudesse olhar e lembrar que ele não foi feito para ser escravo, mas ele foi feito para ser a imagem e semelhança de Deus. Ele foi feito para ser a criatura principal, a coroa da criação. Deus levantou Moisés. E Moisés então reuniu aquele povo. E nós vemos as pragas. E nós temos naquele último momento, quando as pessoas deviam colocar sangue nos umbrais das portas, para que elas não morressem, não perecessem, para então poder entrar na terra prometida ou no deserto. E aí Moisés ele para diante do Mar Vermelho. O Egito não quer liberar esse povo. O Egito quer matar esse povo. O Egito quer acabar esse povo. Porque assim como os soldados egípcios, Satanás veio para matar, roubar e destruir. Deixa eu te dizer uma coisa, Satanás não quer que ninguém saia do Egito. Ninguém saia do Egito.
O Egito, para ele, é como se ele tivesse a vitória sobre a criatura de Deus. Mas ninguém pode com o nosso Deus. Ninguém pode com o poderoso Jeová. Moisés, então, ele para diante daquele mar vermelho. Ele levanta os seus braços e o cajado. E as águas daquele mar começam a se abrir. E um milagre, um dos grandes milagres de Deus. E quando nós olhamos no Velho Testamento, talvez o maior milagre que nós poderíamos sequer imaginar, que é um mar vermelho, no caso é o nome, o mar se abrindo diante daquele povo. E todo aquele povo passando a pés enxutos aquele mar. Sabe, queridos, o mundo também é assim. Porque o mundo nos escraviza. As pessoas são escravas do pecado enquanto estão no mundo, enquanto elas estão no Egito, escravas do pecado. Algumas não entendem e não compreendem, e elas olham e falam, mas escravas do quê? É a mesma coisa que o povo do Egito dizia, escravo do quê? Eu sou escravo, eu nasci escravo, eu não sei o que é ser livre. E as pessoas que estão no mundo hoje, elas dizem a mesma coisa, mas como assim? Criatura de Deus? Sou criatura de Deus. Não, mas você não entendeu, você perdeu a essência de Deus. Que essência? Faz tantos anos, tantas coisas já passaram. E o mundo, da mesma forma, não quer liberar esse povo. E um outro grande milagre acontece. Não é o Mar Vermelho. É muito maior que o Mar Vermelho. É muito maior. É muito maior. Queridos, porque Deus mandou Moisés livrar o povo do Egito. E Deus mandou seu filho nos livrar do Egito. Nos livrar do mundo. Deus, o próprio Deus se fez carne. Caminhou entre nós. Para que nós pudéssemos ser livres desse lugar. Sermos livres do Egito, sermos livres do pecado, sermos livres da condenação, sermos livres da ira de Deus. Porque segundo a palavra de Deus em Romanos 1, a ira de Deus se revela do céu, ela está sendo revelada do céu. Naquele dia, no Velho Testamento, o mar se abriu. Quando nós olhamos para o nosso Egito, nós vemos Cristo morrendo em uma cruz. Mas mais do que isso, nós vemos Cristo ressuscitando. E é o maior milagre que poderia existir. O nosso papel, o papel do povo para sair do Egito, foi caminhar. Caminhem, marchem rumo à libertação de Deus. O nosso papel é nos prostrarmos diante do Senhor, Jesus, e dizermos, Senhor, eu abro o meu coração para que o Senhor entre e faça morada. Eu te recebo como o meu Salvador. Sabe, aqui no mundo, Jesus, ele está como um juiz. Mas quando nós passamos por esse milagre, Jesus agora é o nosso Salvador. Eu não ouvi um glória a Deus. Oh, que bênção! E aquele povo passou, e nós passamos. Um grande milagre acontece em nossas vidas. Essa cruz, queridos, quando nós passamos pela cruz de Cristo, quando nós atravessamos a cruz de Cristo, essa cruz ela passa a nos dar o poder de ser. Agora nós não somos mais criaturas, agora nós somos filhos de Deus. Nós éramos escravos, agora nós somos livres. Nós éramos pessoas que andavam cabisbaixas, mas agora nós podemos levantar a nossa cabeça. Levantai as vossas cabeças. Sabe, nós tínhamos sobre nós um jugo e a ira de Deus, e agora nós somos objeto do amor de Deus. Oh, que bênção! E o povo passou. Nem tanto. Porque quando o povo passou, ele entrou aonde? Vocês lembram da história? O povo hebreu? Passaram o Mar Vermelho. Qual foi a próxima etapa? Oi? O deserto. Ai, o deserto.
E na vida do cristão? Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Na vida do cristão também. E aí, nós atravessamos a cruz de Cristo. Nós somos novas criaturas. Somos salvos agora. Ninguém tira isso de nós. Ninguém nos arrebatará da mão do nosso Salvador. Ninguém nos separará do amor de Cristo. Nós somos o Senhor, mas a palavra de Deus diz que nós éramos mortos e nascemos de novo espiritualmente. Espiritualmente agora eu nasci de novo. Mas quando eu entro nessa vida cristã, existe algo que está muito vivo. E esse algo se chama eu. É o meu ego. É o meu eu, é o eu carnal. Esse eu carnal, ele continua vivo e continua atrapalhando a minha vida. Abra lá em Hebreus. Vamos ver o que diz a palavra de Deus para esse momento do deserto. Hebreus. Deixe-me ver. Hebreus 3, do 7 ao 18. Hebreus 3, do 7 ao 18. E esse deserto está ficando quente. Hebreus 3, do 7 ao 18 diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, e é interessante que o autor de Hebreus, ele dá uma importância aqui para essa passagem, porque ele coloca, olha, gente, é o Espírito Santo que está falando. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação, no deserto, onde os nossos pais, vossos pais, me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança de que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito, por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Uma vez que nós atravessamos a cruz de Cristo e recebemos a salvação em Jesus, o nosso Deus, que uma vez foi crucificado, mas a cruz não pôde segurar, a morte não pôde segurar, o túmulo não pôde segurar, Ele que está hoje ao lado de Deus, Ele passa a ser o nosso Salvador. Mas a verdade, queridos, é que eu ouso dizer aqui, talvez você não concorde comigo. E tudo bem, nós continuamos sendo amigos. Mas eu ouso dizer que Deus leva todos nós para o deserto. Todos nós temos que passar pelo deserto. Todos nós, todos.
Por quê? Se o deserto é um lugar tão ruim. É ruim, é ruim. Você imagina, é um calor escaldante, a noite é um frio terrível. Todo lugar que você olha, você vê o quê? Areia. Você quase não tem nada, você não colhe nada, porque tudo que você planta não dá. Não dá fruto, não dá nada. Sabe, você parece estar só, a solidão, o medo, a ansiedade, essas coisas elas estão contidas no deserto. Parece que as coisas não dão certo e você se sente um nada. Aquelas pessoas que já assistiram o Bear, como é que chama mesmo? A Prova de Tudo. Passa no Discovery. O Bear, eu já vi algumas vezes, e uma vez ele entrou lá no deserto, e ele, que é um fuzileiro da Armada Britânica, um homem com todas as condecorações para sobreviver às mais difíceis situações, e fora isso ainda tem toda uma equipe cenográfica, que eu prefiro não acreditar, mas é verdade, que cuida, e ele almoça na mesinha ali, enquanto a gente acha que ele está comendo Enfim, eu não vou nem falar as coisas que ele come, porque ele come cada coisa. Mas até ele no deserto sofreu. Deserto não é um lugar legal. Deserto não é um lugar onde você gostaria de estar, e nós não gostamos de estar no deserto. Mas existe uma necessidade de se passar pelo deserto. Porque como eu disse antes, nós passamos a viver quando nós passamos pela cruz de Cristo, e nós passamos a viver espiritualmente. Mas quando nós entramos na vida cristã, nós entramos com algo a mais vivendo dentro de nós, e esse algo é o nosso eu. A única forma, queridos, de acabar com o nosso eu é entendermos que ele não pode nos tirar do deserto. E é por isso que Deus nos coloca no deserto, para nos mostrar que nós mesmos, por nós mesmos, não podemos absolutamente nada. Para mostrar que o seu eu não pode te ajudar. Para mostrar que você, os seus conceitos, os seus valores pessoais, a sua forma de agir, a sua forma de caminhar, a sua forma de pensar, o nosso eu, o nosso ego, os nossos interesses, eles não vão nos ajudar em nada com a nossa vida espiritual. O nosso tema é espiritualidade autêntica. E é óbvio e lógico. A única forma de ser espiritual é deixar de ser carnal. Porque se somos carnais, não podemos ser espirituais. E por isso Deus nos coloca no deserto. E as coisas vão ficando difíceis no deserto. Está sol, está calor. Eu não aguento essa história. Deus, eu preciso de água, eu preciso de ar, eu preciso de alívio, eu preciso que o Senhor me ajude. Porque eu não consigo sobreviver sozinho no deserto. E agora você começa a entender a essência. Porque é isso mesmo que Deus está querendo de você. Deus está querendo te mostrar que sozinho você não vai. Sozinho você não consegue. Nós precisamos dele no deserto. Paulo nos mostra isso. Vamos dar um pulo lá? Romanos 7. Paulo nos mostra, eu estou sedento hoje, mas eu não vou tomar um gole dessa água. Porque eu estou no deserto aqui, por enquanto eu não posso tomar essa água. Não posso. Eu quero água. Davi, ele disse que naquele campo seco, terra dura, a alma dele tinha sede. No deserto nós temos sede de Deus. Parece que nós não conseguimos ter o suficiente de Deus. Nós olhamos para a vida cristã, nós olhamos para as promessas, para as coisas que as pessoas dizem, que a Bíblia diz. Nós olhamos, por exemplo, para a vida abundante, que a Bíblia diz tanto a respeito da vida abundante, e nós pensamos, mas como? A minha alma está com sede, eu queria um pouco dessa vida abundante, só um pouquinho da vida abundante, só um pouquinho. Será que é uma história, é uma miragem? A vida abundante, ela não existe. Será que é só no céu que eu vou alcançar minha vida abundante? Porque eu estou caminhando há anos aqui no deserto. Faz anos e anos que eu estou caminhando no deserto, eu já não aguento mais. Eu estou cansado, eu não aguento, calor, essas coisas todas, todo mundo no deserto tem mau humor. E eu não alcanço a vida abundante. Será que é uma história? Será que é uma ilusão? E Deus, ele continua tratando.
E olha só, o que o próprio apóstolo diz, capítulo 7, 14 a 18, diz assim: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Opa, não, essa é 9. Não, Deus não é injusto. Agora sim. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas, esse está certo, né? Tá. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçais. Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência ou toda sorte de desejos ardentes. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Por quê? Bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou o quê? Carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem, está em mim, não porém o efetuá-lo. Paulo já lutava contra isso, queridos. Paulo já lutava contra essa realidade. Paulo já sabia que a carne dele, a parte carnal, o eu, o ego dele, ele gritava de forma tão alta, que algumas vezes ele olhava e falava, mas por que eu fiz isso? Eu não precisava ter agido dessa forma. Eu não precisava ter feito esse tipo de coisa. Um exemplo talvez seja bem bobo, mas mostra bem que algumas vezes nós não fazemos o bem que queremos. O ano passado, eu e minha família, nós fomos viajar. E nós estávamos num lugar com pouquíssimo dinheiro. Eu saí dali porque ali está muito quente. Então estou dando uma pausa aqui, fora ali do deserto. É um oásis. Nós fomos viajar. E nós estávamos duros, sem dinheiro. O dinheiro tinha acabado, deu problema com o cartão, enfim. Nós não tínhamos dinheiro. E nós tínhamos ali que comer. E nós estávamos comendo assim, lanchinhos e tal, uma situação bem difícil. Um dia, nós estávamos num parque e a minha esposa falou, hoje vamos comer num restaurante. Vamos comer você gosta de hambúrguer? Vamos comer um hambúrguer. Tá bom. Nós entramos na fila, e eu realmente gosto de hambúrguer. Entramos na fila ali, naquele lugar, e a minha esposa olhou assim no letreiro e disse assim, falou, Denis, você está vendo aquele ali? Nós estávamos fora do país, então era em dólar 7,16, 7 dólares e 16 cents. Está vendo aquele? É aquele que você vai pegar. É aquele que eu quero. Você nem pense em pegar outro. Eu acho que ela estava falando isso porque nós fomos um outro restaurante. Ela falou assim, olha, pega uma coisa básica. E o cara chegou com uma bandeja desse tamanho. E nós pagamos uma conta desse tamanho. E ela falou, mas por que você pediu isso? Eu falei, não sei, eu pedi. Eu achei que eu não tivesse pedido antes, tudo bem. Já que veio, vamos comer agora. Foi o pecado da gula. Ela falou, então você está vendo aquilo ali? Não deixa a mulher te enganar. Aponta, se você não souber falar, aponta, me tirando, né, Rosana? Fala a verdade. Poxa, não é assim também. Mas aponta e fala, é aquele lá. Eu não quero o outro, Denis, eu quero aquele. Eu falei, tá bom. Bom, gente, eu não sou tão ruim assim no inglês. Eu olhei. E o que ela falou que queria não tinha queijo.
com queijo, eram só 30 centes a mais. 30 centes, acredita, Simone? Aí eu olhei e falei assim, não vou pegar aquele. Meu lado espiritual, ele disse assim para mim, não pega. Pega o de queijo também para sua esposa. Afinal de contas, comer um hambúrguer seco é dureza. Pega um de queijo. Mas o meu lado carnal, ele disse assim, ela disse que você não entende nada. Pega o seco para ela. E pega um queijo para você. O bem que eu sei que eu devo fazer, esse eu não faço. E eu cheguei no caixa, e aquela luta comigo interiormente, eu sabia, espiritualmente eu sabia, eu tenho que amar, amar a todos, minha esposa mais ainda. Eu não posso fazer o mal para ela, eu não posso. Ela nem está aqui ouvindo isso, senão vai reviver essas coisas. E, eu preciso pegar. E o mal dentro de mim falava, não pega, não pega, não pega. Eu cheguei para a menina do caixa e falei assim, eu quero um daquele ali, de 7,30. Porque a minha esposa quer um daquele. E dá um outro de 7,60 para mim. O mal que eu não quero, muitas vezes, fala mais alto do que o bem que eu deveria fazer. Por quê? Por quê? Porque quando nós passamos pela cruz, existe algo que passa muito, muito vivo dentro de nós. Que é o nosso eu, a nossa carne, o nosso ego. E eu vim com aquelas duas bandejas e a luta continuou dentro de mim. Eu pensei, espiritualmente, em Cristo, humilde, negando a mim mesmo, tomando a minha cruz, aborrecendo a mim mesmo. Não é isso que diz lá em Lucas 14? Se eu não fizer isso, eu não posso ser discípulo, é o que diz. Eu vim falando, não, é verdade. Eu tenho que agora comer o seco, porque eu fiz a besteira. Então, eu como o seco e dou um queijo para ela. Mas o bem que eu deveria fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não deveria fazer, muitas vezes vem à tona. E eu cheguei e disse, está aqui o seu. Esse aqui é o meu. Mas por que o seu tem queijo e o meu não tem? Falei, porque você me disse que não era para pegar nenhum fora aquele. E eu sou um marido obediente. O olhar dela me disse tudo. Eu comi aquele lanche como se fosse um concreto. A cada mordida, aquilo cortava o meu coração. Por saber o quanto eu pequei contra Deus e contra minha esposa. Esse eu precisa morrer. Mas a única forma desse eu morrer, querido, meus irmãos, é passarmos pelo deserto. É sentirmos calor, é ficarmos angustiados, parece que as coisas não estão caminhando do jeito que você quer, você já não está aguentando mais, essa confusão. Eu fico amargo no deserto. Mas tem uma coisa interessante no deserto. Porque durante os 40 anos, e 40 é interessante, não dá tempo de a gente abordar tudo, mas 40 seria um número completo. Isso nos mostra que algumas pessoas, elas passam a vida inteira cristã no deserto. É possível. Durante toda a vida cristã no deserto. Porque vocês vão ver, existe algo lá na frente. Esse povo não caminhou, não saiu do Egito para ficar no deserto. Esse povo saiu do Egito para entrar em Canaã. No descanso de Deus, na terra prometida. E o descanso de Deus que está ali na frente, a terra prometida, não é o céu. É algo que você pode viver aqui. É algo que você pode viver hoje. Mas o seu eu, o seu ego, a sua carne precisa tomar uma decisão. Mas a parte boa, queridos, é o seguinte. Deus é tão maravilhoso, que Ele não nos deixa sozinhos no deserto. Não é bom isso? Não é maravilhoso? Durante todo o tempo que aquele povo andou no deserto, eles continuavam tendo o quê? O que comer. Porque todos os dias Deus providenciava o maná para eles. Todos os dias Deus providenciava, menos a sexta-feira. Eles colhiam o dobro. No sábado, colhiam o dobro, porque naquele tempo eles guardavam o sábado. Todos os dias. Eu posso tomar a água. Porque sempre havia uma pedra. Deus sempre providenciava a água àquele povo.
guia jamais abandonou. Quando se está perdido no deserto, o que você precisa é saber primeiro o mapa, e nós estamos vendo o mapa. Segundo, saber que o guia não te abandona. À noite, os perigos. Não, os perigos estavam lá, mas mais importante que o perigo era a coluna de fogo, que aquecia, que protegia, e durante o dia, uma nuvem, para que os seus miolos não fossem queimados. O nosso Deus, uma vez que nós passamos, uma vez que nós entramos da morte para a vida, o nosso Deus não nos abandona. Ele é maravilhoso. E mesmo com todas essas coisas, Ele continua conosco. Mas no deserto nós nos tornamos amargos. E o pão de mel se transformou em erva amarga. E eles diziam, preferia as cebolas do Egito do que ficar comendo esse pão, essa erva amarga. E eles começavam a murmurar por causa de tudo aquilo que eles estavam, da providência de Deus. Porque no Egito, nós nos tornamos amargos. Nós fomos fazer um passeio em Bertioga, né, André? Da minha idade, porque é o seguinte, André, a gente encara a caminhada, cadê o presbítero Wagner? Nós encaramos caminhada, nós vamos no rapel, você vai no rapel? Não sabe ainda, André? Pô, cara, que isso? Nós encaramos rapel, descemos de ponta cabeça. Com a gente é o seguinte, e nós estávamos naquela caminhada, eram 7 horas de caminhada, mais ou menos. E olha, no começo era tudo tão maravilhoso. Olha essa árvore, que linda. Olha esse mato aqui, coisa mais linda. Águas cristalinas. E aí, de repente, mais um rio de águas cristalinas. Ai, tudo tão maravilhoso. Olha, as pessoas tiravam fotos até de cogumelo. Olha, cogumelo, uau, que lindo. Depois de 5 horas, mais uma árvore. Mais um pedaço de mato. Mais um rio de água cristalina para eu molhar minha bota. Ah, não aguento mais isso. E assim, no deserto, quando nós não estamos no nosso ambiente, no ambiente que Deus separou para nós, nós nos tornamos amargos. A vida é assim. Mas Deus não nos chamou para estarmos no deserto. Deus nos chamou para a terra prometida. E nós precisamos atravessar esse deserto para a terra prometida. Mas nós não podemos fazer isso simplesmente. Nós precisamos passar, mas como se passa para a terra prometida? Filipenses 3:10, abra lá. Filipenses 3:10. Deixa-me ver. Você aguenta mais um pouquinho aí? Amém. Então vamos lá. Filipenses 3:10 diz assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Você lembra que eu disse que nós entramos no deserto com algo muito vivo dentro de nós? O nosso ego, a nossa carne, o nosso eu. Nós precisamos nos conformar na morte de Jesus. Em outras palavras, nós precisamos morrer. Nós precisamos aniquilar o nosso eu. Nós precisamos matar o nosso eu que tantas vezes nos segura de termos uma vida espiritual. Quando nós olhamos, por exemplo, esse texto que é tão lindo de Gálatas, vamos dar uma lida também em Gálatas. Gálatas 2:20. Talvez alguém me pergunte, mas se Deus está presente no deserto, eu podia ficar no deserto mesmo, já sou salvo mesmo, Deus está presente, eu tenho maná, eu tenho água. Acredite, queridos, o Espírito Santo nos guia rumo ao descanso de Deus. Você jamais seria feliz. O contentamento, a vida abundante, ela não pode ser encontrada no deserto. É preciso um passo a mais. E esse passo, nós vemos aqui. 3:20. E eu já falei várias vezes esse versículo e não vou cansar.
porque é a necessidade de todos os cristãos. Logo já não sou eu quem vive. Eu vou repetir. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A primeira cruz que nós passamos era a cruz de Cristo. Ele fez por nós. É uma ação dele, é um presente. Eu não tenho nada que eu possa fazer a respeito disso. É de graça, é um dom. É totalmente um presente de Deus. A salvação está completamente nas mãos de Deus. Mas quando nós entendemos que nós não podemos, porque nós descansamos desse deserto, o deserto aniquila o nosso eu, o deserto mói a nossa alma, o deserto mói os nossos sentimentos, o deserto nos deixa amargos. E quando nós entendemos então que Cristo quer um passo a mais, Cristo quer nos levar à terra prometida, mas para que eu entre na terra prometida, no Canaã, no descanso de Deus, eu preciso passar por mais uma cruz. Aquela cruz eu não preciso nem me segurar a ela, Jesus fez tudo. Mas essa cruz é algo que você tem que fazer. Nós temos que negar a nós mesmos. Nós temos que tomar a nossa cruz. Nós temos que aborrecer a nós mesmos, renunciar a tudo que temos, renunciar a tudo que somos e vivermos a vida de Cristo, não mais a nossa vida. Já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa cruz é a minha cruz, é a cruz que eu preciso aniquilar. E aqui eu preciso colocar o meu eu. Eu preciso de alguma forma, só que é difícil algumas vezes. Porque o nosso papel não é apenas aniquilar o nosso eu, mas ajudar os nossos irmãos a fazer o mesmo. Guiar os nossos irmãos. É isso que nós estamos fazendo aqui na igreja, queridos. Eu vou chamar aqui a Simone e o Paulo, me ajudem. O Paulo ele é coordenador dos núcleos familiares, a Simone é a coordenadora, vamos dizer assim, uma das facilitadoras do discipulado. E eu poderia chamar aqui a professora Marilena, eu poderia chamar aqui vários irmãos, eu poderia chamar o presbítero Wagner, eu poderia chamar aqui a Juscelene, eu poderia chamar o Maurino que está filmando, eu poderia chamar o Caleb que está lá na mesa de som, eu poderia chamar qualquer um para me ajudar a segurar a cruz, porque talvez eu não consiga sozinho, porque, queridos, esse é um passo difícil para mim. O que eu estou dizendo aqui é que o meu eu agora ele vai acabar, ele vai morrer, ele já não vai existir mais. E eu preciso que irmãos me ajudem para agora aniquilar o meu eu. Onde o meu ego morre, o meu espírito vive. Ele já não vive, ele vive. Mas agora ele não apenas vive, mas ele reina. O meu? Não, o dele. Jesus agora não é só meu Salvador. A partir daqui, Jesus é o meu Senhor. E se você está debaixo do senhorio de Cristo, quem está debaixo do senhorio obedece. E vive segundo o desejo do seu Senhor. Quando nós aniquilamos o nosso eu, quando nós matamos o nosso eu, quando eu entendo esse passo importante na vida de todo cristão, agora eu estou pronto. Obrigado, Paulo, por ter me ajudado, cara. Eu sei que é difícil algumas vezes o núcleo familiar. Simone, obrigado por ter me ajudado. Eu sei que é difícil o discipulado, mas vocês me ajudaram. E agora eu entendi. Obrigado. Agora que eu entendi, essa cruz eu vou levar comigo, porque nós temos que levar a nossa cruz. Por quê? Porque quando eu entro no descanso de Deus, quando eu entro na vida abundante, algumas vezes o meu eu ele vai querer voltar. Mas agora eu tenho a minha cruz, eu já sei o que eu devo fazer. Agora não. Talvez eu tenha que morrer na cruz, querido, assim pela manhã quando eu acordo. Talvez eu tenha que morrer na cruz depois do café da manhã. Talvez eu tenha que morrer na cruz no almoço. Talvez eu tenha que aniquilar o meu eu às 2h da tarde, às 3, às 4, às 5. E todas as vezes que o meu eu gritar e disser, me deixa voltar. Eu tenho que olhar e dizer, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você sai de lá carnal, 100% carnal.
E Cristo quer te trazer aqui, em uma vida espiritual. Mas isso não acontece na valsa. Isso não acontece de braços cruzados. Isso acontece caminhando naquilo que Cristo preparou para você. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Querido Deus, nessa noite, Pai, o Senhor nos mostra o mapa, o Senhor nos mostra o guia, o Senhor nos mostra o começo e o Senhor nos mostra onde devemos chegar. Nós devemos chegar, Senhor, a termos uma vida espiritual. Termos um coração, Deus, voltado para as suas coisas. Temos que chegar ao ponto de crucificar, aborrecer, negar a nós mesmos, para vivermos a sua vida e não mais a nossa vida. E aí sim, desfrutarmos das bem-aventuranças. E aí sim, entrarmos no descanso de Deus. E aí sim, provarmos da vida abundante que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus, nos rendemos nas suas mãos. Te pedimos, continua sendo nosso guia. E quando cansarmos, ajuda-nos, Deus, leva-nos no colo se for preciso. Mas traz-nos, Senhor, traz-nos a atravessar o Jordão do nosso eu. Talvez tenhamos que molhar o nosso pé, como um sinal de fé. Mas é isso que precisamos fazer, para deixarmos de ser crentes carnais e nos tornarmos crentes espirituais. Em nome santo de Jesus nós te louvamos e nós te agradecemos, porque aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminá-la. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Amém.